Olá, tudo bem? Como vai você? E hoje as dicas são para o homem casado cristão. Dicas preciosas de como tratar a sua esposa de acordo com a Bíblia e ter aí um casamento de sucesso. Já peço para que você curta, compartilhe, se inscreva e ative os sininhos das notificações e vamos aprender para que o nosso relacionamento seja bom, perfeito e agradável de acordo com a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, o casamento é um dos relacionamentos entre duas pessoas mais lindo que Deus deixou. Mas quem disse que seria fácil? Deus disse que seria possível, mas que não seria fácil. Dá trabalho. Por isso, os cristãos contam com a palavra de Deus para os momentos de desafio. A Bíblia está repleta de passagens marcantes sobre o amor, incluindo versículos que falam especificamente de como um homem deve tratar a sua esposa. Vou te passar aqui algumas dicas abaixo e passe a tratar a sua amada com o devido respeito e agir das formas corretas como manda a Bíblia. Se esforce. E eu lhe garanto que você vai ter um relacionamento, uma vida boa, perfeita e agradável se você seguir os ensinamentos da Bíblia. Primeira dica: acima de tudo, ame a sua esposa. Além de Deus, a sua esposa é a pessoa mais importante na sua vida. E, portanto, o seu relacionamento precisa ser construído com base em um amor profundo e muito forte que um sente pelo outro. Não economize em demonstrar o que você sente pela sua amada. Efésios 5:25 vai nos dizer: afirma que o homem deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja, enquanto Efésios 5:28 traz que ele deve amar a mulher como ama o próprio corpo, ou seja, é uma relação bastante íntima. Pontos importantes. Observe com atenção ao que ela diz e faz o tempo todo e descubra o que a torna única e especial. Você deve conhecer a sua amada de dentro para fora. Lembrando que a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Então, meu amado irmão esposo, não economize na entrega, se entregue de corpo e alma e demonstre mesmo carinho, afeto, admiração, conquiste essa mulher dia após dia. Um ponto muito importante, vocês são cristãos, então consagrem as suas vidas a Cristo, juntos, orem pelo casamento de vocês, orem pelo amor de vocês, orem para que o Espírito Santo fortaleça-os na força do seu poder, porque nós, por nós mesmos, nós cansamos. Mas nós devemos lembrar que, em primeiro lugar, nós temos que colocar a nossa fé em ação, a nossa oração, o nosso jejum e confiar em Deus, que quando nós confiamos em Deus, Ele faz com que tudo dê certo na nossa vida. Então, se vocês quiserem ter uma vida de casados de sucesso, é preciso se dedicar primeiramente a Deus, em conjunto, o casal, orar pelo casamento de vocês, confessar a Deus sempre que necessário. É preciso ter uma vida cristã ativa e Deus vai fazer com que vocês vivam uma vida de sucesso em casal. Você e sua esposa são uma equipe. Tenham sempre isso em mente. Gênesis 2:18 diz que Deus criou Eva porque Adão precisava de uma ajudadora idônea. Enquanto Gênesis 2:24 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Vocês têm que trabalhar lado a lado para construir uma vida em conjunto. Nesse sentido, ela é a sua principal companheira. Em um casamento saudável, o homem e a mulher acentuam as qualidades um do outro e ajudam a diminuir os defeitos, como se fossem uma só carne. Por exemplo, pode ser que você seja
um pouco intolerante, enquanto a sua esposa tenha mais tolerância para resolver situações delicadas. O livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos do 9 ao 11, vai nos dizer: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como há de se aquecer? Então, vamos obedecer à palavra de Deus e ser uma só carne. Terceira dica: mesmo quando sua esposa errar, demonstre compreensão para com ela. Por mais que você ame a sua esposa, ela de certo vai cometer algum erro de vez em quando, porque nós não somos perfeitos, certo? Como ser impaciente ou grosseira? No entanto, Colossenses 3,19 diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Sei que é difícil, irmão, mas fica na graça. Mostre compaixão e amor à mulher para que ela aprenda com os erros a não os cometer novamente. 1 Coríntios 13, 4 e 5 nos diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Olha que ensinamento precioso. Esse versículo é um versículo que nós devemos ter na tábua do nosso coração. É claro que você também tem que ser humilde e pedir perdão, pedir desculpas sempre que cometer algum erro, pois a sua amada ficará muito feliz quando você cometer algum erro, mas também você confessar que errou e também pedir perdão, pedir desculpas. Isso deixa uma mulher muito feliz. Dica número 4. Seja o maior protetor da sua esposa. Lembre-se que a Bíblia ainda coloca em você, o homem, a responsabilidade de proteger. Faça o que for necessário, tire-a de situações de riscos, defenda quando for preciso. Em alguns casos, isso pode significar que você deve tomar decisões responsáveis por si próprio, para que ela não seja afetada. Por mais que a sua esposa seja capaz de cuidar de si mesma, mas você é o maior protetor dela depois de Deus. Em um relacionamento saudável e pautado na Bíblia, a esposa também é a maior protetora do esposo. Por exemplo, ela deve cuidar da saúde do esposo, ela deve orientá-lo quanto a se exercitar, ela deve orientá-lo quanto às suas amizades, às suas escolhas para a sua vida. Deve ser a sua melhor amiga e orientadora em suas decisões, quanto à escolha de um curso, à escolha de uma determinada faculdade, quanto ao cuidado com o corpo, com o físico, com a saúde. Deve ser uma orientadora idônea e amiga do seu esposo para que ele não se decepcione com algumas escolhas erradas, porque a mulher, ela vê além, ela enxerga um pouquinho à frente do homem. Quinta dica: seja o maior incentivador da sua esposa. Todas as pessoas que vivem em um relacionamento saudável e feliz querem ver o seu cônjuge atingir o próprio potencial. Sendo assim, fale das coisas boas que você vê na sua esposa e incentive-a sempre a ir atrás dos próprios sonhos. Lembre-se de que todo mundo tem talentos e paixões e de que a Bíblia diz que tudo isso são dádivas que trazem honra a Deus. Hebreus 10:24 fala: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Portanto, esposo, ressalte sempre as qualidades da sua amada e incentive-a a buscar, a focar naquilo que a faz feliz. 1 Coríntios 12, 5, 6 diz:
Por sua vez, incentiva cada pessoa a encontrar formas de servir a Deus e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Sexta dica é muito importante. Demonstre à sua esposa o quanto ela pode confiar em você. A Bíblia diz em 1 João 3,18 que ações falam mais que palavras. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Apesar de ser importante dizer à sua esposa o quanto você a ama, o maior exemplo de amor que uma pessoa pode dar à outra é a devoção ao longo da vida juntos. Mostre que você é confiável, que você é honesto, que você é fiel, que você é bondoso todos os dias. E você terá o casamento mais feliz da sua vida. Pense numa coisa que deixa uma mulher feliz, é ela poder confiar na pessoa que está ao lado dela. Desenvolva uma intimidade sexual de qualidade com a sua esposa. Você também deve criar laços físicos com a sua amada. Seja passando alguns minutos com ela antes das suas atividades diárias ou organizando uma noite romântica a dois. Use a sua criatividade. Você com certeza conhece a sua amada e já tem noção do que vai a surpreender. Mesmo que as suas rotinas sejam movimentadas, isso não só supre necessidades físicas, mas também fortalece os laços emocionais e espirituais entre vocês. Então capriche, não economize nas surpresas que vai levar a sua amada à felicidade e a agradecer ao maridão que tem. 1 Coríntios 7,3 nos fala: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a sua mulher ao marido. Essa passagem deixa bem claro que o dever não é só do marido, mas também da esposa. E na Bíblia também está escrito, nessa mesma passagem, em 1 Coríntios 7,5, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o sexo entre o casal deve ser contínuo, só deve parar para jejuar, orar para algum propósito com Deus. Fora isso, o casal tem que estar com a vida sexual em dia para que Satanás não venha entrar no casamento. Portanto, marido, seja dedicado integralmente à sua esposa até que a morte os separe. Você deve entender que para amar a sua esposa, de acordo com a Bíblia, você tem que entender que o casamento é uma instituição permanente. A palavra de Deus afirma que o divórcio só deve acontecer em casos de infidelidade. E se por acaso a parte afetada perdoar, devem continuar o matrimônio. Então prepare-se para enfrentar todos os outros desafios na vida pela sua frente. De acordo com Marcos 10:9, portanto Deus uniu, não o separa o homem. Lembre-se de que o casamento é uma dádiva e honre-o a todo custo. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Como dizem Cantares de Salomão 8:7. Bom, devemos ressaltar que no casamento não existe sorte. Existe Deus em primeiro lugar, busca, oração, muita dedicação, muito respeito, muita admiração e muita vontade de fazer o outro feliz e muita vontade de continuar ao lado dessa pessoa até que a morte os separe. Lembre-se de botar Deus em primeiro lugar e com certeza tudo irá bem. Muito obrigada. Quero pedir para que você se inscreva se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe com alguém essas informações preciosas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu casamento e até um próximo momento.